permite, a regra máxima na clínica é, entrou pela porta da clínica, a gente exige respeito absoluto. Respeito absoluto. A minha equipe é prova disso. Eu tenho uma frase que eu falo todos os dias para toda a minha equipe. Eu não tenho medo de perder paciente. Eu tenho medo de não fazer o que é certo. Essa frase é lema na clínica. Então, assim, tem pais e mães que a gente ama, que são super participativos na clínica, que assim, a gente ama as crianças que já estão há muitos anos. Mas a gente exige deles até mais de quem está chegando. Porque já sabe. Já sabe como funciona. Já sabe como é o nosso trabalho. Já sabe que ali a gente exige respeito absoluto. Porque com os outros. A gente também vai muito além da criança, né? A gente costuma dizer também que para olhar a criança, a gente precisa olhar a família. Geralmente a família está muito estruturada, né? Principalmente as mães, a carga é muito maior. Não que os pais não participem, mas a gente sabe que a carga para a mãe ela é muito maior, né? E aí a gente sempre está olhando essas mães. Então, às vezes, teve essa semana, chegou uma mãe emocionalmente abalada e uma das profissionais veio e falou assim, não, vem aqui, vamos conversar. Você não sai daqui enquanto você não estiver bem. Ah, mas teu filho tá fazendo terapia lá em cima. Deixa ele que ele tá bem cuidado, vem você ser cuidado, né? Então a gente tem esse olhar, né? A gente, mas às vezes a criança chega muito desorganizada. E tipo, pô, mas tava bem, tava tudo ok. Chama a mãe agora. Então alguém fica lá em cima com a criança e a gente desce, né? Porque a gente tem 2 andares, né? E o andar de cima é todo voltado para elas e o andar de baixo é onde a gente deixa para atender alguns poucos adultos, né, fazer a avaliação neuropsicológica e fazer esses acolhimentos, né? E é onde a gente fala, eu preciso que elas estejam bem, que a família esteja bem, porque vai refletir diretamente na criança, né? Então a gente sempre tenta estar fazendo essa interação das mães com as crianças. Então é dia das mães, a gente faz alguma coisa para elas. Elas são amigas. Pode fazer um café da manhã aqui? Pode, faz o café da manhã de vocês. Festa junina na recepção. Festa junina a gente faz, festa junina na recepção. Então, na verdade, enfim, é uma clínica familiar. Familiar. Não é nem para criança, é uma clínica... Pegando esse gancho, assim, eu acho que a gente precisa pontuar isso, a Ana já apontou, da equipe, sabe, Natália? A gente, hoje eu acho que é o melhor momento que a gente já teve até hoje quanto equipe. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira real. Integrante novo que chega na clínica, que não for do bem mesmo, e profissional bom, ele mesmo pede para sair. Pelo ambiente e pela qualidade que a equipe hoje tem. No nosso formato de trabalho, a própria equipe se cobra por resultado. A própria equipe se ajuda. A equipe está sempre juntos, um ensinando o outro. Às vezes, só te cortando, né? Às vezes não é nem meu paciente, digamos, é do Vitor. Mas eu sei sobre o paciente dele. Então, todos nós que estamos lá dentro, a gente sabe de todos os pacientes de todo mundo. Ponto. Né? E aí é onde a gente se cobra, é onde a gente vai falando. Né? Eu saí dos atendimentos clínicos, né? Todo mundo conhece, e eu fui para a área da avaliação neuropsicológica. Né? E aí eu digo que eu sou uma privilegiada, porque eu divido a minha avaliação em 2 momentos. Né? O momento que eu preciso de uma sala totalmente sem estímulo, para trabalhar algumas questões específicas com cada criança, e o segundo momento onde eu trabalho a interação social dela, né? Eu vejo a sociabilidade dela, eu vejo ela brincando, eu vejo ela interagindo, e aí quando eu levo ela para esse segundo andar que eu brinco, que é o parque de diversão das crianças, né? E aí é onde eu vou num fono, é onde eu vou numa psicopedagoga, é onde eu vou na terapia ocupacional, eu falo, poxa, eu tô percebendo isso, o que você acha? Aí ela vai me dar a opinião dela, né? Não encerra mais esse atendimento, não faz mais um atendimento, sobe direto com essa criança, vamos ver como é que ela fica. Então, não necessariamente precisa ser o paciente dele, mas se ele percebeu algo, à medida que eu fui buscar esse suporte junto com a equipe, eles me dão esse suporte, eu dou esse suporte a eles. Até porque a equipe toda ganha nisso, sim. troca, e você acaba sendo muito mais assertivo, né, Natália? Então, assim, a gente, como eu brinquei no começo, que a gente é um pouco investigativo, e é exatamente isso, né? Porque muitas vezes eu sou mais próximo de um pai, Ana Paula é mais próxima da mãe,
Muitas vezes a gente se depara muito com famílias de pais separados, e aí às vezes o fono é mais próximo da avó que traz. Então, e aí a gente vai buscando essas informações e a engrenagem, montar o quebra-cabeça. Porque eu costumo brincar que pai é mentiroso. Eu sou mentira. Eu olho sempre as qualidades da minha filha e eu tento sempre falar disso. Então, a filha é perfeita. Então, assim, a gente sempre tenta buscar isso, né? O que a Ana Paula falou de que a carga muitas vezes é mais pesada para a mãe, e realmente é. Né? Muitas vezes a gente se depara com casais separados. Ontem passei quase 2 horas conversando com o pai, que o pai, em determinado momento, ele falou para mim: Vitor, eu não tenho força. Eu falei: cara, como você não tem força? Olha para a recepção. 98% são as mães que estão aqui. E você sempre está aqui. Você trabalha, você tem a sua casa, você tem a sua família, mas você está aqui, se dedicando ao seu filho. E isso é difícil. É difícil a gente ter paz na clínica. Né? Faz parte dessa transformação da sociedade. O homem, o pai, está envolvido com a questão psicológica, de saúde mental da criança. Geralmente ele fica mais responsável pela parte financeira, aquela parte mais de organização da família. Então, assim, a gente percebe que são poucos casos, mas a cada dia, graças a Deus, está aumentando. E, assim, a nossa equipe tem feito um papel incrível quanto a isso. Assim, a gente tem... todos os dias a gente tem famílias entrando em contato com a gente, relatando: olha, Vitor, obrigado, que equipe maravilhosa. Semana passada eu tive uma crise de ansiedade, eu tive uma crise de pânico, porque meu filho não quis entrar no ônibus e assim, me desregulou e tudo mais, e aí a equipe estava aqui pronta para me receber, para me dar um abraço, para me acalmar, para dizer que vai ficar tudo bem. E isso é comum a gente fazer, né? É comum, né? Você falando isso agora, te cortando, eu lembrei. Tem algumas crianças que têm algumas resistências, né? E aí algumas têm resistência para entrar no carro, no Uber, porque é diferente e tudo mais. E aí, não quer entrar. Não, peraí, vamos chamar a coordenadora. A gente tem uma coordenadora lá que firme com todos eles, né? Não, vai entrar, vambora. Que é isso? Não, vamos entrar. Ela desce e vai até o carro com a criança. Coloca a criança no carro, conversa com a criança, conversa com a mãe e fala: até semana que vem. E aí, semana que vem, desce de novo com a criança, coloca no carro. É um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que... Mas é um trabalho de vocês de assistência, né? E eu acho que o mais importante, a gente ama muito o que a gente faz. Eu acho que também tem isso. A gente busca resultados. É muito difícil os pais falarem não para os filhos, né? Ontem mesmo, para uma mãe, eu comentei com ela. Eu falei: olha, eu preciso que você diga não para o seu filho. E a gente tem muito dessas conversas, né? Porque, assim, ninguém ama mais seu filho do que eu amo a minha filha. Eu amo mais a minha filha do que a Ana Paula ama a minha filha. Ela ama mais a Clara do que eu amo a Clara. A gente sempre ama mais. Por quê? Porque o amor sou eu que sinto. E aí, a gente sempre conversa isso com os pais. O não, talvez, para a criança pequena, seja o maior ato de amor. Tem uma loja de brinquedo embaixo da clínica. A clínica se mudou faz 1 ano. Quando a gente se mudou, os pais entraram em desespero. Como é que vai ser? 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 E eu falava para eles: agora vocês vão ter que aprender a dizer não. Porque, assim, a gente tem crianças que vão todos os dias na clínica. Você vai comprar um brinquedo pro seu filho todos os dias? Não vai. Então você vai precisar dizer não. De uma forma ou de outra. Você vai falar não e, assim, desde a entrada já é terapêutico. Porque a gente tem uma loja de brinquedos. Como a Ana Paula falou, tem casos de crianças que a gente leva até o carro. Mas já teve casos da gente estar lá em cima e escutar: opa, essa é a nossa criança. Porque estava lá embaixo, na porta da loja de brinquedos, não querendo subir porque quer comprar um brinquedo. A gente desce.
A gente desce, vai lá, porque é muito mais fácil a gente dizer não do que o pai. Porque assim, a gente ama, a gente tem carinho, a gente tem um sentimento, mas a gente tem o profissional antes. E aí eu volto no que a gente estava falando. A gente não tem medo de perder o paciente. A gente tem medo de não fazer o que é certo. Então, o que é certo vem sempre antes. Né? Certo é o Breno fala assim, gente, certo é certo. O certo é certo. Em qualquer lugar do mundo, o certo sempre vai ser o certo. Então, vambora. Tá confiante no que você falou? Você tá tranquilo do que você fez? Acabou. Não é escola, não é pai. E principalmente um problema que a gente tem passado muito não são os médicos. A gente tem tido muito mais problema com os médicos do que com a escola. Né? E aí foi onde, né, teve essa minha virada de chave, porque eu falei assim, eu não aguento mais pegar laudo mentiroso. Eu não aguento mais pegar laudo que não condiz com essa criança. Ou o laudo errado. Né? E aí foi para quando eu fui para a área da avaliação, que eu falei assim, chega, Foi quando que você fez essa transição, mais ou menos? Vai fazer 2 anos agora, vai fazer 2 anos. É porque assim, né, Natália, pra gente, não vou utilizar a palavra fácil, porque parece que, mas assim, é muito mais confortável pra gente. Porque a gente tem, muitas vezes, um conhecimento gigantesco pela criança. Porque a criança fica muito com a gente. Né? E a área da medicina, né, que cuida das crianças autistas e tudo mais, que é a neuropediatria, ela ainda é uma área relativamente nova, né? É uma área que está em expansão. Então, assim, é uma área difícil, né, de você conseguir vaga e tudo mais. Então, acontece muito das famílias trocarem muito de médicos. Então, esse ano eu vou no José, ano que vem eu vou no Joaquim, daqui a 2 anos eu vou na Joana, e isso não cria um histórico que a gente tem, porque a gente conheceu a criança no ponto de partida. A gente acompanhou a evolução, a gente acompanhou os desafios. Quando chega no neuropediatra, o neuropediatra muitas vezes não tem esse histórico. Porque eu costumo dizer que a gente se acostuma. Nós, como profissionais, a gente não se acostuma com as evoluções. O pai e a mãe se acostumam. Eu, muitas vezes, eu não vou lembrar de quando a Clara não falava. De quando foi que ela começou a falar. Eu me acostumo hoje, falando tudo, conversa sobre tudo e tudo mais. E aí, muitas vezes, vou na pediatra. Se eu vou numa pediatra nova, a pediatra não vai saber o que foi feito, o que não foi feito, quais doenças ela já teve, o que não teve. Então, assim, parte dali para frente. A gente já se deparou com crianças que chegaram para a gente sem se comunicar, né? Porque não é nem ser verbal ou não verbal, não se comunicar. Né? Porque tem crianças que falam, mas não se comunicam. Tem crianças que não falam, mas se comunicam. Que evoluiu muito, 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 muito. E foi num negro novo, né? E falou, não, essa criança não é autista. Por quê? Porque não conhece o ponto de partida. Né? Conhece a evolução, o resultado da Ela conhece o resultado da evolução. Tira das terapias. Fica 2 meses em casa, sem nada. E que é normal isso acontecer. Que é normal. Meu filho já tá bom. É isso. E qual pai e mãe não vai gostar de ouvir isso?